Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um momento formativo oferecido pela primeira Diretoria Regional de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos. Sou Ana Paula Silva da Silveira, estou como supervisora da Educação Especial da primeira Diretoria Regional de Educação do Estado. Vou fazer minha autodescrição. Me considero uma mulher de cor parda, olhos verdes, tenho cabelos escuros, pretos, abaixo do ombro. Uso óculos. Estou usando um batom de cor vermelha e uma blusa de cor preta. Atrás de mim tem uma parede de cor branca, ok? E meu símbolo, meu sinal em libras é a letra P circulando no olho, ok? Este momento formativo, ele foi pensado para alinhar o trabalho que deve ser oferecido pelos professores de educação especial do Estado, ok? E tem, a priori, como público-alvo, os professores temporários que entraram neste ano de 2024, mas está aberto a todos que tiverem dúvida e quiserem se aprofundar um pouquinho mais nestes serviços que são ofertados, ok? Para este momento, nós temos a participação de duas queridas da educação lá da SUESP, né, da Subcorredoria da Educação Especial, da Secretaria da Educação, a professora Alessandra de Araújo Gonçalves Gomes e a professora Rosineide Venceslau de Lima, que estarão as duas conosco aqui nesta live. A professora Alessandra é graduada em Pedagogia, com especialização em Leitura e Literatura, Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica e AEI. Possui capacitação em Atendimento Educacional Especializado e em Braille. Professora efetiva da Rede Estadual do RN, onde atuou tanto como professora do AEE na Sala de Recurso Multifuncional, como professora de Educação Especial em Sala de Aula. Atualmente desenvolve seus trabalhos como técnica na SUESP. E a professora Rosineide é graduada em Pedagogia, psicopedagoga e neuropsicóloga clínica institucional, especialista em autismo e altas habilidades e superdotação. Atualmente também atua como técnica e assessora pedagógica da SUESP, ok? Bom, agora a gente vai iniciar com o que foi planejado para alinharmos aí cada vez melhor nossos trabalhos, tá certo? Vou dividir a tela aqui com os slides. Estaremos também dividindo a tela com os intérpretes Priscila, que está conosco agora, e com o intérprete Jarleno. Eles irão se revezar, tá bom? Então, como primeiro, inicialmente, é importante a gente entender como funciona o fluxo, né, desses serviços. Então, a primeira regional, ela está ligada tanto aos professores, a todas as escolas, como a SUESP, certo? Então, o fluxo desses serviços funciona dessa forma. Os núcleos, os centros e as escolas encaminham suas demandas para a supervisão da educação especial, na minha pessoa, né, que está representando a primeira diretoria regional, e, se necessário, a gente encaminha a demanda à SUESP, porque, de preferência, nós tentamos resolver as situações dentro da primeira regional. Se precisar ir para uma instância superior, a gente entra em contato com a SUESP e a SUESP nos ajuda a resolver essas demandas, certo? Então, o que é oferecido pela Secretaria da Educação, através da SUESP e através da Diretoria Regional? Professores da Educação Especial para atuarem em sala de aula, sala de recurso multifuncional, professores de Libras e professor, tradutor e intérprete de Libras,
Os centros de atendimento especializado, que aqui na nossa regional são 3, né? O CAP, o CAIS e o Centrinho. Temos ainda o núcleo de altas habilidades e superdotação, que funcionam na SUESP, o núcleo de atendimento educacional hospitalar e domiciliar, que também funciona na SUESP. Existe o projeto Cuidador, que também nossa professora Rosa irá falar aqui um pouquinho sobre isso. Transporte escolar acessível. O núcleo de tecnologia assistiva, que é exatamente através dele que a gente está promovendo essa formação. O programa de benefício de prestação continuada nas escolas, que é o BPC, que aí é um programa aberto a todos, né? Isso é só para a gente ter uma ideia dos serviços que é oferecido pela Secretaria da Educação e que chega através da regional. A gente também pode falar um pouquinho, para que vocês entrem na nossa perspectiva, de entender esse contexto, educação especial e educação inclusiva, né? Que muito se confunde ainda. Mas a gente esclarece que a educação especial é um viés da educação inclusiva. É apenas um público que está inserido nesse contexto, porque a educação exclusiva é muito mais amplo, né? A educação inclusiva envolve a inclusão de todos, seja racial, seja estética, seja por deficiência, engloba tudo, inclusão, tá? E a educação especial entra na perspectiva de atender pessoas com deficiência que precisem serem atendidas em suas especificidades, ok? Tem aí também relação professor, aluno NE e professor da educação especial. Por que eu trouxe essa relação? Exatamente para a gente pensar que a educação inclusiva ela só acontece quando a gente oferece um trabalho colaborativo, onde todos da escola participem do processo de inclusão, seja do porteiro ao gestor. Todos precisam contribuir para isso, tá? Então, assim, o aluno da educação especial, ele não é e nem deve ser só do professor da educação especial. Ele é de todos, ele é da escola, tá? Então, o professor titular, os professores de disciplinas, coordenador, merendeiro, todos devem ter atenção a esse público, tá certo? Ele deve ser incluído junto aos demais, dentro, cada um das suas limitações, cada um dentro das suas potencialidades e cada um tendo a assistência que deve ter para minimizar essas limitações, certo? Então, se a gente entende isso, fica mais fácil do trabalho acontecer com mais fluência. E aí a gente também traz a questão de documentos, que as professoras Alessandra e Rosa irão contemplar, e um pouquinho também sobre avaliação, como é que é dado essa questão da avaliação e da nota, certo? Vamos lá. Esse slide, ele traz o que diz a resolução 03 de 2016 a respeito de quem é esse público. Quem é que deve ser assistido como NEE, como aluno da educação especial? Quem deve ser entendido como aluno da educação especial? Primeiro, traz que são aqueles com deficiências de natureza física, com dificuldades acentuadas ou reduzidas de locomoção, deficiência intelectual ou sensorial, com impedimentos de longo prazo e deficiência de comunicação e sinalização, diferenciada dos demais alunos. Ou seja, todos esses estarão lá no sistema como NEE, tá? Pela condição que já traz da necessidade. Mas isso não quer dizer que todos precisem de um professor auxiliar em sala, ok? Então, a gente precisa avaliar caso a caso. Entra também os transtornos do espectro autista, com quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação,
ou estereotipias motoras, dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que afetem a aquisição de competências e habilidades próprias no nível de ensino na qual está inserido. Ou seja, todo autista tem direito? Até tem, mas é necessário? Então, precisa ser avaliado o aluno, porque temos autistas aí que são superdotados. E aí, ele vai precisar de um professor de auxiliar do lado dele, lá na sala de aula? Não. Pode precisar de um complemento, né? Se for o caso de ser superdotado, de um complemento na sala de recursos, que a sala de recursos pode oferecer, e não necessariamente em sala de aula. Outro público, transtornos funcionais específicos, né? Como entra aí o TDAH, dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia, transtorno no déficit de atenção, que eu já falei, hiperatividade, e distúrbio do processamento auditivo central. E o outro item seria exatamente aqueles que são com altas habilidades, superdotação, cujo potencial é elevado e de grande envolvimento, evidenciando nas áreas de conhecimento humano, isolados ou combinados, intelectual, de liderança, psicomotora, artes, criatividade, porque o de altas habilidades tanto pode ser de um modo geral, como pode ser focal, né? Em disciplinas específicas. Mas isso é só para que vocês entendam quem faz parte desse público, mas que podem ou não ser, ou precisar, melhor dizendo, ter um professor auxiliar em sala, ok? E aí a gente trouxe também qual é a atribuição do professor de educação especial. Tem me chegado muito essa pergunta, e é importante a gente esclarecer aqui que esse trabalho precisa ser feito. De que modo? Colaborar com o professor titular na mediação do ensino-aprendizagem, trabalhar de forma articulada com professores de sala regular, professores do AE, coordenação pedagógica, nessa perspectiva de trabalho colaborativo, entendendo que esse aluno é de todos, não é assim? Então, esse trabalho ele precisa ser feito em conjunto. Participar das atividades escolares colaborando com a plena participação do aluno NE, realizar o planejamento sistemático junto com a equipe de professores da escola, mediado pela coordenação pedagógica, elaborar o plano educacional individualizado, que é o PEI, né? Isso no caso do professor de sala de aula, tá? No caso de sala de recursos, já é o PAEI. Redigir um relatório semestral do aluno, ok? E aí a professora Alessandra e a professora Rosa vão adentrar mais nesses documentos, conversando um pouquinho mais do que eles devem trazer, de como ele deve ser elaborado. Não vou falar mais aqui, só foi pontuado, ok? Analisando essas atribuições aí, fica muito claro que para se acontecer essa assistência de forma satisfatória ao aluno da educação especial, esse trabalho precisa ser feito, de fato, colaborativo. Todos devem contribuir com esse processo, ok? E aí as estratégias de como isso vai acontecer vai variar, talvez, de escola para escola, porque cada escola tem a sua realidade, certo? Deixa eu passar aqui. Aí eu trouxe as atribuições do AEE, mas eu vou deixar para minha amiga Alessandra, que ela vai pontuar isso. Mas tá até bem pequenininho a letra, os slides, mas aí, de modo geral, quem está atuando na sala de recurso multifuncional deve trabalhar com a identificação, elaboração, produção e organização desses serviços de recursos pedagógicos, de acessibilidade, de estratégias necessárias para acontecer esse processo de inclusão, né? No caso de elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, organizar a questão
do número de atendimentos, de como vai acontecer esses atendimentos, acompanhamento de como está sendo feito esse processo, estabelecer parcerias, orientar professores e familiares, ensinar e usar recursos de tecnologia assistiva, estabelecer uma articulação com os demais professores da sala de aula, promover atividades, né, em espaços que possa ser participado tanto com as famílias quanto com os alunos de educação especial, com os demais, a comunidade escolar como um todo, certo? Mas vai ficar para minha amiga Alessandra e professora Rosa. E aí, para que a gente fale um pouquinho sobre avaliação e desempenho escolar, eu trouxe 2 artigos, tá? Da portaria sobre avaliação, onde diz que o professor na sala de aula utilizará recursos didáticos diversificados no processo de avaliação, adequando, né, no caso, as especificidades requeridas pelo tipo de deficiência apresentada pelo aluno. Isso já vem na portaria de avaliação para ser aplicado por todos os professores, não só pelo professor da educação especial, ok? Então, o professor titular ou professor de disciplinas, ele já traz um material, uma metodologia, uma estratégia para que seja incluído todos, e o professor, junto com o professor da educação especial, viabilizar esse processo de inclusão. E no artigo 20 diz que os currículos devem ajustar-se às condições do aluno e à sua organização, pautar-se no que estabelecem as diretrizes curriculares da educação básica. É vedada a construção de um currículo paralelo para o aluno atendido pelo atendimento educacional especializado. O que é que isso quer dizer? Não deve ser construído um currículo à parte. Este currículo que já existe, ele pode e deve ser flexibilizado e adaptado à condição que o aluno nos traz. Deu para entender a diferença? Não é para ser construído outro. É para ser flexibilizado e adaptado ao que já existe. Ok? Então, dito isso, aqui eu trouxe também as referências dos centrinhos, que a gente pode conversar depois para falar cada um deles um pouco mais, mas eu já posso trazer aqui que vou de baixo para cima, tá? O CAP, ele trabalha com os alunos que têm deficiência visual. O CAIS trabalha com os alunos que têm deficiência auditiva ou a surdez. E o Centrinho, ele trabalha com as outras deficiências, tá certo? Ele recebe deficientes físicos, deficientes intelectuais, autistas, TDAH, enfim, eles atendem as outras deficiências, ok? Então, eu passo aqui, vou trocar de tela aqui com a professora Alessandra, que vai entrar aí mais aprofundadamente em outras questões que eu não coloquei aqui. Deixa eu tirar aqui o slide. Seja bem-vinda, Alessandra. Tá sem áudio aqui. Tá, muito obrigada, Ana Paula. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Alessandra Gomes, como ela já me apresentou. Eu só quero dizer que sou assessora pedagógica aqui na Subcoordenadoria de Educação Especial. E eu fico responsável pela pasta, juntamente com uma outra colega, Fátima, professora também, na pasta de apoio aos professores de educação especial, certo? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos com mechas loiras,
Uso óculos, né? Estou usando um batom claro, estou usando uma blusa preta com o meu crachá da subcoordenadoria no pescoço e um casaco creme. Estou aqui na sala da subcoordenadora, né? E ela não está aqui no momento, e eu estou aqui na sala dela. Ela está no Expoeduc, né? Então, vamos lá, vamos iniciar. O meu símbolo, né? Meu sinal em Libras é um A na lateral do rosto, puxando com uma ponta, apontando o dedo pelo cabelo, símbolo de amarelo, para dizer loiro. Então, A e loira, né? Vamos lá. Iniciar Eu vou já dividir a tela com você. Espera aí. Vamos aí contribuir com a Ana Paula, né? A Ana Paula já falou algumas questões muito importantes, de forma geral, e nós vamos aí contribuir com algumas questões das atribuições desse profissional, que é o professor de educação especial. Isso, rapidinho aqui. Estarei juntamente com a professora Rosa também, que na sequência ela vai falar um pouco mais das atividades, né? Um pouquinho também da diferenciação desse profissional cuidador e do professor de educação especial também, né? Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Não é isso. Eita, tecnologia boa. Peraí. Vai dar certo. Estamos muito felizes por receber, né, os novos professores no processo seletivo, né, para somar com o que nós já temos na rede, né, somando também com os professores do AEE. Estamos muito felizes. Pronto, consegui abrir aqui. Vou só botar na tela. Só um minuto. Ale, se você quiser adiantando, a gente vai abrindo. Tá. Pronto, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Pronto, pode colocar, me tirar e colocar a tela do slide. Pronto. Na hora que eu abrir aqui também, para a gente iniciar. Pronto. Aí a primeira tela, né? A gente colocou a formação para os professores de educação especial. Vamos já passando para essa segunda tela. E nós falamos um pouquinho dos serviços e programas e projetos, né? Então, eu não vou me adentrar muito nessa tela, porque eu vi que a Ana Paula já fez um bom apanhado, né? E aí nós temos os centros, os serviços que temos e programas e projetos, né? Que apoiam, que junto conosco, né, faz esse trabalho, que é o centro de atendimento, os centros que nós temos, que ela já colocou bem para vocês, os serviços de apoio que temos, que é o AE, o professor de educação especial, os intérpretes de Libras, né? Nós temos um núcleo de atendimento hospitalar e domiciliar, nós temos o núcleo de atividades de altas habilidades superdotação, o projeto cuidador, o programa BPC na escola e o transporte escolar acessível. Pode passar. Aí são todos os centros que nós temos, né? Que é o CAP, aqui em Natal, temos o CAIS também, temos o CAIS em Mossoró, que faz o trabalho com estudantes com deficiência auditiva, surdez. Temos o Centrinho também, que é o CESP, aqui dentro da Secretaria de Educação. Temos o CREEMOS, o CEAE Santa Cruz,
e o núcleo de atividades, como eu já falei, de altas habilidades e superdotação, certo? Temos também o núcleo de atendimento educacional, hospitalar e domiciliar. Pode passar. Inicialmente, eu quis colocar aí uns dados gerais, né, que nós temos, os dados de educação especial, só para vocês terem um pouco de uma noção geral desse quadro, o que nós temos na rede hoje em números, né? Nós temos um quadro de 1.423 professores, né? Só desse processo seletivo, nós recebemos agora um quantitativo de 900 professores, certo? Isso aí foi atualizado agora no início de junho, então nós temos ainda que contabilizar mais algumas novas entradas de professores, né? Nós temos também os professores, os estudantes que são apoiados por esses professores, são 2.842 estudantes. Temos as escolas com salas de recurso, nós temos 497 escolas. Temos professores do atendimento educacional especializado, 239 professores. Temos estudantes matriculados no AE, nas escolas e centros, que é 2.739 estudantes. Temos 9 atendimentos educacionais, hospitalar e domiciliar, que são 9 instituições conveniadas com a Secretaria de Educação Estadual. Temos também 25 professores no NAED, que é nessas classes hospitalares. Temos estudantes apoiados pelo atendimento hospitalar e domiciliar, né? A gente tem o número de 2023, que é 1.091, porque a gente só consegue finalizar todos os atendimentos ao final do ano, certo? Porque os estudantes da classe hospitalar e domiciliar são estudantes que vão passando, né? Vão passando naqueles atendimentos, estão internados e são atendidos por esses professores lá nas salas, nesses hospitais que têm as classes hospitalares, né? Temos o núcleo, aqui também na secretaria, temos 2 núcleos, temos professores de Libras 35, temos professores tradutores, que são 175 intérpretes, temos cuidadores, os técnicos de enfermagem, 216, e temos 740 alunos apoiados por esses cuidadores, né? E escolas apoiadas por cuidadoras, nós temos 229. E aí, mais na frente, Rosa vai colocar um pouquinho da diferenciação desse cuidador para esse professor de educação especial. Nós temos 9.147 estudantes matriculados NE na rede este ano, né? Tivemos um grande acréscimo de estudantes, né? Nós sabemos que, como nós temos esse apoio muito bom, temos essa rede de apoio com professores, com AE, então a gente tem uma migração muito grande de estudantes, tanto da rede privada, como da rede municipal para a nossa rede estadual. Então, hoje nós contamos com esse quantitativo de estudantes, e aí a gente pode ver a divisão pelas deficiências, né, e transtornos. E aí eu não vou me adentrar a ler cada um, mas aí vocês podem observar no slide, né? Nós temos aí um quantitativo bem expressivo de estudantes NE matriculados. Pode passar. Esse slide eu acho muito importante, né? Que a gente pode ver no Sigeduc, nós temos essa plataforma do Sigeduc, né? E aí lá é depositado os relatórios, os planos de atendimentos. É de grande importância, né? Que a gente possa, sim, fazer o nosso trabalho e deixar ele muito bem documentado e respaldado, certo? Então, no Sigeduc, o professor do AE, ele coloca lá no Sigeduc o PAE, que é o plano de atendimento dele, é colocado no Sigeduc, o acompanhamento diário, tudo que ele faz diariamente no atendimento, ele tem um espaço lá para colocar, e o relatório do estudante, certo? Que ele faz ao final do ano, ele coloca lá no sistema. O professor de educação especial, que no caso é o nosso público maior, acredito que hoje, né, que são os professores de educação especial, ele coloca o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que nós vamos mostrar ele mais detalhado hoje, e o relatório semestral, certo? Ele tem um espaço que eu também vou mostrar no Sigeduc,
qual é o espaço que ele pode colocar esse relatório dele semestral. Temos também o professor de Libras, que ele coloca lá no Sigeduc o PAE e o relatório. E o professor tradutor e intérprete de Libras, que ele coloca lá o relatório semestral dele. Eu não coloquei aí o PEI, por quê? Apesar de o professor tradutor e intérprete, ele tem um espaço do PEI no sistema, mas muitas vezes o estudante surdo, ele não necessita de um PEI. Então, a gente pensa que, às vezes, o estudante tem uma outra deficiência, ou se ele necessitar de um PEI, pode sim ser colocado. Não há uma obrigatoriedade, porque a maioria dos estudantes com surdez, ele acompanha o conteúdo da turma. E o tradutor intérprete, ele está ali só para fazer essa interpretação, essa mediação, né? Por isso que nós não colocamos o PEI como obrigatoriedade aí nessa lâmina. Mas nós sabemos que lá existe um espaço, e caso necessite de colocar o PEI, ele pode sim colocar. Tá? Pode passar. Sobre as atribuições desse professor, né, Ana Paula já falou muito bem sobre essas atribuições, eu vou deixar aqui registrado, que essas atribuições também ela tem no edital do concurso de 2015, né? Caso alguém queira visitar, dar uma olhada nessas atribuições com mais calma, elas estão todas lá, né? E como a Ana Paula já falou das atribuições, eu vou passar essa lâmina também. O que é o PEI, né? Esse documento que a gente tanto fala, que o professor de educação especial ele precisa preencher, ele está no Sigeduc, né? O PEI ele nada mais é do que um planejamento. Ele é o planejamento educacional especializado do estudante, né? E o professor ele precisa fazer esse PEI de acordo com os conteúdos que será ministrado do currículo daquela turma do estudante, certo? Então, o plano de AE individualizado é um recurso pedagógico que descreve metas acadêmicas e funcionais do educando, apoiados pelo Serviço de Educação Especial. Então, esse PEI é um documento, é um planejamento que ele precisa ser colocado antecipadamente, né? Ele não é um relatório que se coloca após o atendimento ou no decorrer do atendimento. Ele é um documento que tem que anteceder essa prática do professor, certo? Então, ele tem tudo a ver com o currículo do estudante. Pode passar. O PEI, ele precisa ser construído de forma colaborativa, certo? Então, o professor de educação especial, ele até preenche sozinho lá no Sigeduc, mas ele precisa da ajuda de outros profissionais da escola para poder construir esse PEI. Primeiro, ele precisa da comunidade escolar de uma forma geral, porque ele precisa da mãe, da família do estudante, né? Porque ele precisa conversar com essa mãe inicialmente, para poder preencher as informações, né, que precisam ser contidas no início desse PEI. Então, ele precisa da família, ele precisa dos outros professores, né, do professor de sala, para ver os conteúdos que vão ser trabalhados, e ele precisa também do professor do AE, para entender um pouco desse estudante juntamente com esse professor. É importante também a participação da coordenação pedagógica nesse processo, né, para poder alinhar tudo, linkar tudo isso, né, para poder que o professor se organize para construir esse PEI, certo? Então, ele é feito de forma colaborativa. Quem deve elaborar esse PEI, eu acabei de falar, né? A literatura já bem fala. Quem deve elaborar esse PEI são todos os que fazem parte dessa escola, né? É o coordenador, são os professores, e aí o professor de educação especial junta tudo isso e registra lá no Sigeduc. Pode passar. Nesse slide eu coloquei aí o PEI no Word, né? É muito importante que, independente de você ter o PEI, de colocar o PEI lá no Sigeduc, né? É muito importante que você tenha ele, sim, no Word, né? Que você tenha ele no seu computador salvo. Então, aí eu coloquei uma ficha que é tudo que tem no PEI, no Sigeduc, que é o nome do estudante. É muito importante preencher essa primeira parte. O responsável do estudante, a unidade de ensino, né? O período da execução do PEI, né?
lá, a professora de educação especial, você que está preenchendo aquele PEI, quem é o professor do AE e quem é a professora de sala de aula regular, ou os professores de sala de aula regular. Essa parte é muito importante. Pode passar. Dando continuidade a essa parte inicial, né? Nós temos aí quais são os serviços de apoio que o estudante tem. É importante marcar para a gente saber o que esse estudante tem de apoio. A frequência dele no AE. Conversar com a professora do AE para saber dessa frequência. É 2 vezes na semana? É 1 vez na semana? Como é que está sendo esse atendimento? É 50 minutos? Né? Então, a gente precisa marcar o tempo de atendimento, a organização desse atendimento, se é individual, se é em dupla, algumas orientações que precisa para os profissionais envolvidos, né? Orientações que a família traz para a gente também, é importante colocar aí como registro, certo? Eu chamo bastante atenção, porque muitas vezes a gente pega algum PEI quando a gente vai olhar no sistema e a gente vê que não está preenchida essa parte inicial, e é uma parte muito importante para a gente entender como é esse estudante. Pode passar. Pronto. E aí é a parte, né, propriamente dita dos conteúdos. Lá no SIGEDUC, você vai colocar, não dessa forma que está aí, mas você precisa preencher, como eu falei, no Word primeiro, do jeito que está aí. E aí depois você vai copiando e passando lá para o SIGEDUC, certo? Aí o componente curricular, eu coloquei aí um breve exemplo, né? A unidade temática, que vai ser o que todos da turma estão estudando, você vai colocar lá, né? Exemplo, eu coloquei aí, vida e evolução, né? É um exemplo de uma unidade temática que tem no livro, que tem no plano do professor regular. Aí depois vocês vão para o objeto do conhecimento, né? Que são todos os conteúdos, né? Os conceitos que estão lá também. Você vai colocar lá de forma geral o que o professor da turma vai fazer, o currículo do estudante, o currículo da turma do estudante, certo? Então, aí você vai colocar tudo que o professor coloca lá no planejamento para o estudante, para todos os estudantes da sala, certo? Então, aí é de forma geral. Quando você for para a parte objeto do conhecimento do aluno NE, nessa parte aí você vai colocar o que dentro desse objeto do conhecimento da turma, o que você considera que dá certo para trabalhar com aquele estudante. É aí que você vai trabalhar para entender, dentro das especificidades do seu estudante, o que realmente é possível, né? O que você vai tentar como possível para esse estudante. Lembrando que isso é um planejamento. Podemos conseguir ou não conseguir. E aí depois a gente vai ver lá na frente, na avaliação. Certo? Então, dando continuidade, essa parte do objeto do conhecimento do aluno NE, você não pode trazer um currículo paralelo. Você vai colocar aí, dentro da turma, o que você vai conseguir trabalhar com o seu estudante. Aí, na sequência, habilidades para a turma, certo? Essa habilidade é aquela habilidade que está na BNCC, certo? Que está para todos da turma. Está no planejamento geral. É a habilidade geral para todos. Quando você for para a habilidade do aluno NE, é que você vai fazer alguns recortes de o que você acha da habilidade, da habilidade que você entende, né, como possível para aquele estudante naquele momento, entendeu? E aí você vai avançando juntamente com isso. Então, você vai pegar dentro da habilidade da turma quais são as habilidades que você vai conseguir trabalhar com esse estudante, ou que então você planeja trabalhar com esse estudante, certo? E aí você vai depois para o facilitador de aprendizagem, que pode ser o foco do estudante, né? Aquele foco, as estratégias que você vai ter que trabalhar com aquele estudante. Quais são as estratégias que você vai fazer para você poder chegar no conteúdo? Quais serão as estratégias, né? Pode ser a mediação do próprio professor, pode ser um outro estudante que está ali junto, que você pode fazer uma dupla com aquele outro estudante, pode ser o hiperfoco do estudante. De repente, o estudante gosta muito de animais, né? O hiperfoco dele, ele é TEA e ele gosta muito de animais. Então,
e ele anda com um bonequinho, um brinquedinho de um animal na mão, você pode colocar esse brinquedo como um hiperfoco e tentar fazer isso como estratégia para trabalhar essa vida e evolução com ele, certo? Então, aí eu dei um pequeno recorte, um pequeno exemplo, mas que você pode trabalhar com várias outras questões que podem ser uma estratégia e um facilitador dessa aprendizagem. Quando você vai para a metodologia, aí a metodologia já é o material que você vai utilizar, que você vai ter que pensar. Figuras, o computador, jogos, né? O que é que vai ser o facilitador dessa aprendizagem, ou a metodologia dessa aprendizagem? Os recursos que você vai utilizar para essa aprendizagem. Então, todo recurso, a metodologia vai ser colocada nesse espaço, certo? E aí, finalmente, você vai para a avaliação. A avaliação vai ser de acordo com a avaliação que é trabalhada na escola, né? Que está lá no regimento, né? Que está lá na programação da escola, uma avaliação contínua, mas aí você vai avaliar o estudante no decorrer do processo, certo? E você vai ver se foi alcançado ou se não foi alcançado o que você propôs para ele nesse P, tá bom? Para que você possa avançar ou você possa trabalhar mais o que você precisa trabalhar. Então, é mais ou menos basicamente isso. O P, ele não é uma coisa fictícia, né? Eu gosto muito de dizer isso. Ele é uma coisa que você precisa fazer de forma real. O que você precisa trabalhar com o estudante para que ele possa avançar. Pode passar. E aí, eu coloquei aqui as lâminas do SIGEDUC para a gente dar uma olhada nos caminhos para você depositar esse PEI lá no SIGEDUC, certo? Sobre o PEI, tem a parte das atividades também, que Rosa vai se ater mais ao final dessa exposição. Rosa vai também poder falar um pouquinho mais sobre as atividades a partir desse PEI, certo? Então, vamos lá, entrando no SIGEDUC, pode passar. Vocês que são novos, vocês vão ser cadastrados, alguns já foram, né? Vão ter essa plataforma para vocês entrarem. E aí você vai no portal do professor, pode passar. E aí você vai nessa aba Diário de Classe, tá? Aí você vai lá embaixo, em gerenciar, eu estou falando com o professor de educação especial, aquele de sala de aula, tá? Aí você vai em gerenciar plano educacional especializado. Clicou lá, certo? Aí você vai visualizar os estudantes que você acompanha. Se você acompanha 2, vai ter 2 lá, na sua turma. Se você acompanha 5, vai ter os 5 lá, certo? E aí você vai precisar alimentar o PEI desses estudantes. Certo? Você vai clicar lá, né? Tem a lupinha e tem a setinha. Você vai clicar lá na setinha e vai passar, pode passar. E aí vai aparecer essa outra parte aí, que vai ter o nome da escola, aí vai ter lá os bimestres, certo? Aí você vai clicar no bimestre que você quer colocar, primeiro, segundo. Você vai clicando no bimestre e aí vai aparecer aquela parte que a gente preencheu lá. Só que ela não vai aparecer dessa forma, aí já está pronto, certo? Ela vai aparecer componente por componente. A gente vai clicar no componente, vai abrir a aba e a gente vai copiar o que a gente fez no Word aí dentro, certo? Vai copiando parte por parte e no final você vai salvar. Vai aparecer salvar, gravar, certo? Não esqueçam, porque eu encontrei alguns professores que eles faziam e diziam que não ficava salvo, porque eles não conseguiam gravar, aí não ficava salvo realmente. Então, tem que ter bem cuidado com essa parte aí. Pode passar. Pronto. E aí é onde tem o relatório, certo? Aí você vai, o relatório do professor de educação especial, aí você vai lá em turmas, certo? Aí você vai descendo, estudante NEE, certo? Aí vai aparecer resultado final. Quando você chega nessa aba, você clica. Pode passar. E vai aparecer aí também os estudantes que você acompanha na sua turma. Quando aparecer, você foi buscar, apareceu, e você vai clicar na setinha novamente. Quando você clicar na setinha, pode passar.
Aí vai aparecer o espaço para você copiar lá do Word o seu relatório e colar aí. Novamente, eu digo a importância de você fazer no Word o seu documento para depois você colocar aí, para que você não perca de nenhuma forma, certo? Então, você copiou o seu relatório semestral e colou nessa parte aí, certo? Aí você vai naquela segunda parte, que é o segundo semestre, e pode colocar assim, em construção, você coloca alguma observação nessa segunda parte, porque você vai depositar essa segunda parte depois, certo? Porque algumas pessoas me disseram que quando colocava só a primeira parte, não salvava lá embaixo. Precisava colocar alguma frase nessa segunda parte para poder salvar. Então, você coloca alguma frase que está em produção, o segundo semestre, e aí depois você vai lá e coloca no final do ano o restante e grava tudo, tá certo? Então, aí é o seu relatório semestral. Pode passar. Pronto. Então, agora eu vou passar aqui, né? A gente já fez toda essa questão do PEI, né? O depósito do PEI no SIGEDUC. Ana Paula também, a primeira direta, Ana Paula supervisora, ela também pode enviar para vocês um passo a passo, né? Desse SIGEDUC também, tá bom? Porque aí o professor do AE é uma outra coisa. Como eu estou me focando hoje no professor de educação especial, então a gente está indo nesse sentido, tá certo? E agora eu vou passar para a Rosa, aqui que está comigo, que ela vai dar sequência a essa parte das atividades a partir do PEI, tá bom? Bom dia, sou Rosa, vou fazer minha audiodescrição. Tenho cabelos pretos, estou com uma blusa de manga comprida, com alguns detalhes, com crachá laranja, estou de óculos, sou branca, sou mulher, e o meu sinal de Libras é um R, né, na testa. E vamos dar continuidade às orientações, né, acerca do que a Alessandra falou, do que Ana Paula falou, né? A minha parte agora, ela é uma parte mais estrutural, mais pedagógica, e eu espero ajudar vocês com algumas contribuições. Primeiro ponto é a gente entender real na prática qual a função do professor de educação especial. É a primeira prática. Ana Paula falou que ele é tipo mediador. Então, ele é um mediador para toda a comunidade escolar. Então, os passos seriam assim: você recebe aquele estudante, ou você é alocado naquela turma, você conhece aqueles estudantes. Após conhecer aquele estudante, se é início do ano, você vai fazer uma avaliação inicial de ingresso. Você vai conversar com a família, você vai observar o estudante. A partir daí, você vai preparar essa escola para esse estudante. O que esse estudante necessita? Ele necessita estar sentado na frente? O que esses estudantes... Eu tenho 3 estudantes numa sala. O que os 3 necessitam? Vai sentar perto de mim, na cadeira. Um pode sentar um pouco mais longe. Essa cadeira é confortável para ele. O nível de suporte dele precisa de quê? A luz da sala atrapalha, o ventilador ou o ar-condicionado atrapalha, ele fica pouco tempo na sala, então eu preciso fazer um horário específico, porque ele necessita, ou eles necessitam sair, ou só um necessita sair, então eu preciso do apoio do professor de sala, porque eu preciso que esse que saiu fazer um trabalho com ele para retornar. Então, quem tem que pensar sobre isso, buscar sobre isso, estudar sobre isso, pesquisar sobre isso, é o professor de educação especial. Ele é o mediador, ele é o professor de apoio de toda a escola na área da educação especial. Então, ele ajuda tanto os alunos da sua turma, como os alunos de uma outra turma.
Eu ainda estou no primeiro quadradinho aí, isso. Então, assim, o professor de educação especial, ele é um mediador. Ele é um mediador para que o estudante da educação especial possa aprender. Ele é essa mediação, ele é esse suporte para que essa aprendizagem aconteça. E aí, por que a importância do PEI? O PEI, ele é o planejamento master. A partir do PEI, ele vai avaliar possibilidades, o desenvolvimento do aluno, se o aluno está apto a passar de ano, por exemplo, se o aluno conseguiu aprender aqueles conteúdos que está no PEI. Então, você não pode simplesmente fazer o PEI e colocar na gaveta, guardar, e fazer atividades aleatórias. Não pode. Você produz o PEI, você faz o PEI do primeiro bimestre. Por exemplo, quem está chegando agora, por exemplo, vai fazer um PEI do terceiro bimestre. Então, você vai organizar as atividades do seu aluno a partir dessa produção que você fez. Um exemplo. Um aluno de 7º ano. O professor está dando transitividade verbal. Ele é um aluno de nível de suporte 3, autista, e ele é não verbal, né? Como vai ser esse currículo para ele? Vai ser a transitividade verbal? Não, vai ser a essência que está dentro desse conteúdo. Para a pessoa aprender sobre transitividade verbal, ela precisa aprender o quê? Aí você precisa buscar. Você precisa conversar, dialogar com o professor de língua portuguesa. Para chegar à transitividade verbal, o aluno precisa aprender o quê, professor? Então, você precisa alinhar com esse professor a metodologia, o facilitador de aprendizagem, qual é o recurso que vai ser utilizado. Para que ele aprenda a transitividade verbal, ele precisa aprender verbo. Ele precisa aprender verbo. Então, o currículo NEE dele vai ser o quê? Verbo. Como eu vou aprender verbo? Qual é o facilitador de aprendizagem para ele aprender verbo? Verbo é a ação. Sentar, ele está trabalhando o verbo. Ouvir, ele está trabalhando o verbo. Pular, ele está trabalhando o verbo. Então, se levar esse aluno para a quadra e fazer uma atividade lúdica, eu vou estar trabalhando o verbo. Então, a necessidade do estudante precisa ter essa adaptação ao currículo. O currículo ele pode ser, inclusive, funcional, dependendo do nível de suporte do aluno. Então, quem vai determinar o currículo desse estudante e anexado nesse PEI, porque é a partir desse PEI que você vai avaliar se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Você vai fazer um relatório a partir desse PEI, você vai fazer uma avaliação a partir desse PEI. Se você não tem essa organização nesse PEI, como é que você vai avaliar? Se você não planejou nada para esse estudante, como é que você vai avaliar? Você só pode avaliar se estiver tudo de acordo com o que está no PEI. Aí você vai observar, ele conseguiu fazer isso? Ele aprendeu? Ele passou dessa fase? Aí sim, você vai conseguir entender o seu estudante e acompanhar o desenvolvimento dele. Isso é avaliação. E no próprio PEI, quando você coloca a avaliação ela é contínua, somativa, diagnóstica. Rosa, mas eles vão fazer atividade avaliativa? Eles vão fazer avaliação escrita? Por que não? Os alunos não fazem? Ele também precisa fazer avaliação escrita. Mas o meu não consegue fazer avaliação escrita porque ele não escreve. Então, ele vai fazer um outro tipo de avaliação dentro da mesma semana de avaliação, dentro do mesmo processo de avaliação, mas a avaliação vai ser adaptada. Oral? Pode ser. Lúdica? Pode ser. Tecnológica? Pode ser. Em um outro ambiente? Pode ser. Mas de acordo com a necessidade e com os recursos que você colocou no seu PEI. Então, vocês percebam a importância da produção do PEI.
a importância desse planejamento para que você possa dar continuidade nessa caminhada com o estudante. E que esse PEI, ele não é só acadêmico, ele pode ser funcional, emocional, as questões afetivas têm que estar descritas. Como vou trabalhar a questão de interação? A parceria com a família também é extremamente importante. Porque a família é a primeira, né, o primeiro vínculo que o estudante tem. Você precisa trazer a família como parceira. Essa família precisa lhe ajudar com algumas questões desse estudante. Então, conversar com a mãe é muito importante, conversar, se ele tiver irmãos, pais, conversar com eles e entender como é esse estudante em casa. E se for dar continuidade nessa aprendizagem, por exemplo, eu quero inserir uma alimentação da cantina. Por que não combinar com a mãe para que essa alimentação também seja feita em casa? Mas ele não come, ele não toma sopa. Vamos tentar inserir sopa, mãe? Eu vou tentar inserir aqui, você vai tentar inserir em casa. Outra coisa bem simples, funcional. Ele não faz a higienização. Vamos trabalhar a higienização na escola e a senhora também trabalha a higienização em casa? Vamos trabalhar um tempo dele ficar sentado na cadeira e você brinca de escola em casa, vamos trabalhar também esse tempo em casa? Então, essa parceria com a família, ela é de extrema importância para o desenvolvimento do estudante. Uma outra parceria também que o professor de educação especial precisa correr e buscar e conversar é com os terapeutas. Se o seu aluno, se os seus alunos, eles fazem terapia, é muito importante que você tire um dia, você converse com a família, você marque, você vá visitar esses terapeutas para conversar com eles e entender como é esse seu aluno. Ou até pedir ajuda, pedir orientação, explicar, fulano está assim, assim, como eu posso proceder? É importante ter mas meu aluno, ele não faz terapia. Mas será que ele não está no centrinho? Será que ele não está no CRI? Será que ele não está no CRI? Será que ele não está em uma outra instituição onde você pode observar, onde você pode pedir ajuda? Então, são N possibilidades que você precisa estudar e buscar para atender o estudante. Aí vem as questões comportamentais, né? Eu falei da parceria família, da parceria com os profissionais da escola, da parceria com os terapeutas. Aí, como entender os comportamentos dos estudantes? Quando eles não querem estar na sala de aula, ficam no pátio sem interagir com colegas e professores, tem muitos comportamentos estereotipados, grita, é agressivo, tem falas inadequadas, se joga no chão, bate nos outros colegas e tem uma proteção excessiva da família. Quando ele apresenta esses tipos de comportamento, você só vai conseguir uma evolução com eles, uma organização com eles, quando você tiver essa parceria. Família, escola e terapeutas. Porque ele precisa dessa rede de apoio para conseguir ficar bem em sala de aula. Então, ele precisa de um planejamento onde você observe o que frustra ele. Por que ele não quer ficar na sala de aula? É a cadeira? É o barulho? São as luzes? São os sons? Isso precisa ser observado. Por que ele fica só no pátio? Isso precisa ser observado. Será que se você conseguir algum objeto, como a Alessandra falou, um facilitador de aprendizagem, ser um objeto que ele gosta, uma cor que ele gosta, uma música que ele gosta, um aparelho que ele gosta, você, através desse material, não consegue trabalhar com ele? E na hora que você vai fazer o PEI, na hora que você vai fazer o planejamento, você tem que constar tudo isso. Meu aluno começou agora, eu tenho 3 alunos numa sala. Um consegue acompanhar bem a turma, consegue tirar do quadro, o outro conversa muito e o outro não fica na sala de aula. Ele não fica.
Ele sai, ele não fala, ele grita. Então, você aí tem 3 planejamentos diferentes. 3 dinâmicas diferentes, onde você vai pegar os horários desses estudantes e fazer de uma forma diferente, né? Então, você vai usar mais ludicidade, pegar algo que o estudante goste, trazer esse estudante mais próximo de você, criar primeiro esse vínculo, né? Para depois você começar com o currículo acadêmico. Então, você já pode começar com o currículo acadêmico, o outro você pode começar com o currículo colocando mais questões comportamentais, e o outro, questões de interação social, mas todos dentro do PEI de cada um. Como é essa rede de apoio na escola? Como é a rede de apoio na escola? Que aí agora eu vou fazer a diferença entre professor de educação especial e cuidador. Na legislação brasileira, quando a gente pensa na LDB e na LBI, a gente fala que o estudante, ele necessita de um professor auxiliar, para atender o estudante TEA. Ele diz isso, né? O que o estado do Rio Grande do Norte fez? É o único estado do Brasil. O que ele fez? Ele pegou esse único profissional, que seria o auxiliar de apoio, seria o mediador, e subdividiu em 2 profissionais. Mas na legislação nacional só é um. Isso aqui é bom a gente deixar bem claro. No estado do Rio Grande do Norte, ele é subdividido em 2. O professor da educação especial e o técnico de enfermagem, que é o cuidador. O técnico de enfermagem, certo, não tem formação pedagógica. Então, ele segue a nota técnica 019/2010 para o cuidado de higiene, alimentação e locomoção. Então, são esses 3, essa tríade do técnico de enfermagem. Mas o aluno está fora da sala de aula, o técnico de enfermagem pode ficar com ele. E as questões pedagógicas desse estudante? Porque ele pode não conseguir, neste momento, entrar na sala de aula, mas o currículo da sala de aula precisa ir até ele. E só quem pode fazer isso é o professor da educação especial. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente coloca o nosso estudante que, quando ele entra na escola, ele está aprendendo, em qualquer ambiente ele aprende, a deixar ele apenas com cuidado, sem ter uma aprendizagem significativa. Certo? Agora pode passar, que eu vou mostrar um pouquinho sobre as atividades adaptadas. Isso, vou mostrar um pouco das atividades adaptadas, que eu já falei um pouco sobre a questão da transitividade, do verbo, eu dei mais ou menos um exemplo. Uma das coisas que vocês têm que ter a preocupação é, vou copiar atividades da internet. Ou, meu aluno está no 8º ano, vou pegar uma atividade da educação infantil, porque ele não é alfabetizado, porque o déficit cognitivo dele é abaixo da idade de escolaridade, então eu vou pegar uma atividade da educação infantil. Isso é o que a Alessandra falou de currículo paralelo. Não é assim. Você tem que pegar o conteúdo da turma, o currículo da turma, e você, dentro desse currículo, conforme a necessidade do estudante, você vai tirando a essência para a aprendizagem daquele conteúdo. Como eu falei, transitividade verbal, para aprender precisa de verbo. Então, ele está dentro do currículo. Então, é mais ou menos isso. Então, nós trouxemos aqui algumas atividades, pode ir passando, alguns exemplos de atividades para níveis de suportes diferentes. Aqui nós temos uma atividade mais lúdica, usando dominós, a gente já tem uma atividade com alguns problemas mais simples, e isso vai depender muito também do grau do déficit cognitivo, como também a Ana Paula falou dos estudantes que têm altas habilidades, por exemplo, um avanço acima da média, que aí já seria um currículo mais avançado, e não um currículo menor, e sim um currículo mais avançado. Então, aqui a gente tem mapas, você vê que é muito visual,
são atividades muito visuais, então tem muitas figuras, precisam ter muitas figuras. Em alguns casos, usar muito a questão da caixa alta, fragmentação de textos também, algumas sugestões, fragmentação de textos, textos objetivos, verbos imperativos, né? Porque alguns estudantes você precisa só dizer assim, faça, circule, escreva. O cérebro dele consegue identificar melhor do que você contextualizar para ele. Então, textos objetivos, caixa alta, textos fragmentados ou muito visuais. Pode passar. Eu acredito que as atividades acadêmicas já passou, né? Aí aqui nós temos as atividades e adaptações de acordo com o NEE, aqui nós temos mais algumas, estão vendo? São bem lúdicas, usando bem muitas figuras. Aqui tem atividades de vários tipos, principalmente Fundamental 2,5, a gente tentou trazer para que vocês possam ver. E esse material, Ana Paula pode encaminhar para vocês depois. Então, assim, a nossa parte, a gente já encerrou. Se tiver, vai abrir para perguntas, Ana Paula. Eu devolvo para a Ana Paula, né, para que ela possa dar continuidade. Aqui estamos nós duas aqui. Estamos aguardando agora a Ana Paula, né? Vamos ter algumas perguntas, elas têm algumas perguntas no chat. E as dúvidas. Vamos lá. Gente, que ótimo. Eu espero que quem esteja assistindo esteja aproveitando ao máximo essas informações. Eu tenho algumas questões aqui que colocaram no chat. Eu pedi para deixarmos todos na tela, porque quem achar com mais propriedade para responder, responde, ok? Seguinte, uma das primeiras perguntas que fizeram aqui foi se o PEI era para todos os alunos NE da turma. E eu respondo que sim, porém, não necessariamente você vai ter que desenvolver habilidades específicas para um aluno que não tenha necessidade de ter as adaptações, né? Então, por exemplo, tem um aluno numa turma que só tem deficiência física, o intelectual dele é preservado. Então, você vai colocar o PEI dele bonitinho, como traz a proposta do professor titular da turma, e no que você deveria adaptar, você vai relatar. Aluno não precisa de acompanhamento diferenciado, porque já acompanha sua turma. Enfim, precisa constar no sistema, porque esses documentos, eles são acessíveis a todos aqui da Secretaria, Ministério Público e tudo mais. Quando a gente precisar de informação sobre o referido aluno, vai estar lá constando que ele não precisa de acompanhamento, certo? Então, é interessante que todos tenham, sim, o PEI, pelo menos aqueles que estejam no sistema como NEA. E só para acrescentar, Ana Paula, a gente precisa entender que todo estudante com deficiência ou que tenha transtorno necessita de suporte, seja muito, seja moderado, seja leve, mas necessita. Daí a importância do PEI. Isso. Aí teve uma pergunta bem semelhante, que eu acho que você já respondeu, Rosa, que foi com relação a mudar o objeto de conhecimento. Se é possível mudar o objeto de conhecimento. Eu diria que Rosa até já falou que não é o objeto de conhecimento que você vai mudar, são as habilidades que você vai trabalhar com ele. Porque o objeto é o que é proposto pela turma, né? Então, ele está naquela turma, senão é como o Rosa colocou muito bem, senão você vai estar fazendo um currículo paralelo, e não é essa a ideia. Então, onde vai ser alterado o currículo? Nas habilidades, nas estratégias e metodologias que você vai usar com o aluno. Então, é a partir das habilidades que vai ter as alterações do currículo, e não no objeto específico. Na minha compreensão, mas as meninas podem complementar também. O objeto de conhecimento são os conteúdos. O objeto
Exatamente. O objeto do conhecimento está lá. As habilidades é que a gente vai tentar ver o que vai ser trabalhado dentro das habilidades da turma, né? O que a gente consegue trabalhar com ele. Entendeu? Mas o objeto do conhecimento é o currículo, né? Então, é o currículo que está lá, posto. E a gente vai tentar ver o que dá para ser feito dentro desse currículo. Isso mesmo. Isso. Agora, uma coisa que a gente precisa acrescentar é que dentro desse currículo da turma, essas habilidades elas vão estar dentro da essência desse currículo, dependendo do nível de suporte. Porque alguns estudantes não vai ter necessidade de mudança dessas habilidades, inclusive. Não vai. É só os estudantes que têm um nível de suporte, que tenha déficit cognitivo, por exemplo, né, que tenha DI, que tem um déficit cognitivo, que precisa fazer a mudança dessa habilidade. Que não é a mudança dessa habilidade, é encontrar uma habilidade que lhe oportunize a aprendizagem dentro da essência daquele currículo geral da turma. Então, como eu dei o exemplo, a turma está estudando transitividade verbal. Eu tenho DI, tenho déficit cognitivo. Eu não estou nesse estágio desse currículo da turma. Eu preciso aprender a chegar nesse currículo da turma. Mas para eu chegar, eu preciso primeiro aprender a essência desse conteúdo. Qual seria a essência desse conteúdo? Eu preciso entender o que é verbo. Então, a habilidade em entender e compreender a essência desse currículo é que vai chegar ao currículo da turma. Show. Uma outra pergunta aqui é: se o professor é o mediador, como ele vai fazer? Ele precisa fazer essa mediação com os alunos que apresentam agressividade, desvio de conduta e sem laudo? Ou seja, além de ter a agressividade, desvio de conduta, ele ainda não tem laudo. Aí eles precisam também fazer a mediação para estes alunos? Ele está matriculado lá na turma como estudante NE? Ainda não. Ele está, esse estudante, assim, apoiar e fazer um trabalho na sala é para os dois professores da sala, tanto para o professor de sala de aula regular e como para o professor de educação especial. Então, elas precisam ter um trabalho alinhado que apoie esses estudantes, porque são estudantes da turma, né? Independente dele ter laudo, não ter laudo, ter deficiência, não ter deficiência, elas precisam apoiar de forma geral, tentar encontrar um melhor caminho. Agora, aí, às vezes, precisa buscar apoios extra sala, né? Um apoio clínico, conversar com a família, entender o que é que esse estudante realmente tem. Então, assim, Alessandra, eu acrescento da Alessandra no seguinte: o nome já diz, ela é mediadora. Se ela é mediadora e ela tem um aluno que apresenta um comportamento agressivo naquele momento, ele está apresentando, porque a gente não sabe se ele tem desvio de conduta, que nem laudo ele tem. Então, a gente não pode nem... Ele está apresentando um comportamento agressivo. Por quê? Precisamos descobrir. É onde está a mediação dela. Ela vai mediar com o professor da turma, como a Alessandra falou, com a rede de apoio que a Alessandra falou, família, perguntar à mãe para a mãe levar ele num terapeuta, num médico. Se for uma questão familiar, em conselho tutelar, é uma rede de apoio. Então, o que é importante, Rosa, ela vai procurar ferramentas, estratégias para ajudar aquele aluno. O que é importante também é a identificação da dificuldade do aluno. É só comportamental ou ele também vai ter a dificuldade pedagógica? Porque se tiver a dificuldade pedagógica, a gente já entende que não precisa único, exclusivamente do laudo para que ele tenha esse suporte pedagógico oferecido pela instituição. E aí o próprio profissional, junto com a equipe escolar, pode estar compondo esse relatório pedagógico desse aluno. Se só for comportamental, existe esse suporte que a gente vai buscar fora a instituição educacional para que esse aluno seja assistido, né? Se for pedagógico, a gente sim precisa inseri-lo como aluno de necessidade específica, né? E, Ana Paula, é importante destacar também que essas observações, o professor da educação especial tem que estar sempre estudando para identificar por quê. Porque, às vezes, o comportamento agressivo está atrelado ao pedagógico. Ele não consegue aprender, ele se frustra e ele acaba apresentando desatenção, né? Aí fica irritado,
Porque ele vê todo mundo aprendendo e ele não. Aí ele chora. Aí ele pode ter algum transtorno sensorial, alguma sensibilidade. E aí a irritabilidade cresce e vem as questões agressivas. Então a gente não sabe se aquele comportamento que ele está apresentando é porque ele não está conseguindo interagir, não está conseguindo se encontrar naquela turma. Então, a única defesa que o estudante tem é essa. Rosa, tem uma pergunta aqui que você pode ajudar também. A professora pergunta: física e química no ensino médio, por exemplo, ela fala que os alunos não são alfabetizados e um grau de compreensão que é como se fosse uma criança de 4 anos. Aí, eu acho que a dúvida dela é referente à questão curricular, né? Como, de certo, vou colocar lá no PEI para desenvolver esse aluno. Se, no caso, o que a gente acabou de dizer foi que não pode ter um currículo paralelo, por exemplo, de usar atividades lá do Jardim de Infância, porque não é essa a proposta. Então, como proceder diante dessa situação? O nível de suporte desse aluno subtende-se que é um nível de suporte 3, né? É um nível severo. Ela vai usar, a princípio, nesse aluno, o currículo funcional. Eu não conheço o aluno, eu não sei quais são as questões que ele necessita. Coordenação motora grossa e fina ele não tem, espaço ele não tem, questões de lateralidade ele não tem, habilidades sutis, habilidades do dia a dia, habilidades escolares ele não tem. Então ela vai começar por esse currículo funcional, já que pelo que ela apresenta, né, o nível dele é bem. Então, isso tem que ser colocado no PEI. E aí ela coloca essas observações, né, iniciais, né? Ela precisa trabalhar em parceria, se tiver AE, com a sala do AE, para ir trabalhando essas habilidades para que ele chegue a esse currículo propriamente dito. E dentro da química, ela vê, conversar com o professor, o que daria um experimento da química, dá para ele trabalhar. Eu me lembro muito bem de uma professora que falou sobre química, né? Em um momento seu de formação, Ana Paula, muito importante. E ela faz uns experimentos que, propriamente dito, o menino não estava lá no caderno, mas ele, com o experimento da química, ele conseguiu fazer algo dentro do currículo. Então, a gente podia chegar, complementando o que essa fala de Rosa, a essa questão de ver a essência desse currículo que pode ser feito de forma lúdica para ele. Um experimento em física, um jogo, uma brincadeira, um vídeo, assim, a estratégia, o recurso vai ser de acordo com a compreensão e a necessidade que aquele estudante apresenta. Daí é onde tem as habilidades que a gente chama da essência. Eu acho que aqui a gente reforça qual é o objetivo da avaliação. Vocês não têm como, vocês que eu digo, os professores, não têm como relativizar esse aluno da educação especial aos demais alunos na turma que são típicos, que a gente separa, faz essa distinção entre típicos e atípicos, porque o referencial dele é ele mesmo. É o quanto ele pode desenvolver dentro das limitações que ele apresenta. Então, nós não devemos nos frustrar, enquanto profissional que estamos acompanhando esse aluno, se ele não vai conseguir acompanhar os objetos de conhecimento que o professor de Química ou Física ou Biologia está abordando no momento. Ele precisa ser, o conhecimento dele, o desenvolvimento dele, precisa ser como ele começou. Como ele começou o ano 2020, em determinada disciplina, e como ele está hoje. O que foi proposto para você, você conseguiu atingir? Ou melhor, o que foi proposto para ele nesse determinado bimestre, você conseguiu atingir o objetivo? Eu gosto muito de trazer um exemplo de geografia, porque eu acho mais fácil de entender. Se o professor lá está trazendo um conteúdo de planetas, um exemplo, e aí o aluno não sabe nem o que é planeta, não vai saber, por exemplo, falar os planetas que existem ou a composição deles, mas você pode trazer, ele só sabe cores, então vamos trabalhar as cores. Ele só sabe formas, então vamos trabalhar as formas desse planeta, para trazer o objeto de conhecimento que o professor está abordando para a realidade que ele consegue absorver.
E você vai avaliar se conseguiu atingir ou não, ou o que foi conseguido. Rosa, há uns dias atrás, a gente visitou uma escola que o aluno ainda estava em processo de ser inserido em sala de aula, por exemplo. E aí, o que é que você vai avaliar? Os professores de disciplinas podem questionar, mas o aluno nem entrou na minha sala, como é que eu vou avaliar ele? E aí você vai trazer o que é possível ser avaliado. É conquistar, é essa conquista de fazê-lo entrar em sala? Quanto tempo ele vai permanecer em sala de aula? Ou quanto tempo você vai conseguir a atenção dele, que antes nem atenção tinha, agora você conseguiu 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isso é um avanço e precisa ser considerado no processo avaliativo. Mesmo que seja muito aquém do que seja solicitado no ensino médio, por exemplo. Tá? Mas a gente trouxe isso apenas para exemplificar o processo de avaliação, a quem ele deve se referenciar, a quem você deve referenciar o desenvolvimento dele. Mas tem... Ana Paula, deixa eu só Rosa ainda. Deixa eu só acrescentar essa parte aí que você falou da questão por exemplo, o aluno que não entra na sala de aula, por exemplo. Você falou de uma questão, né? Eu fiquei pensando. Nós não devemos, claro, comparar aluno com outro aluno, nem aprendizagens, porque todo mundo aprende de forma diferente. Então, quando você vai pensar no seu aluno NEE, você tem que pensar a necessidade que ele apresenta, o nível de aprendizagem que ele tem, que ele traz, para você fazer esse PEI. E essas questões que a Ana Paula coloca, isso precisa estar no PEI. Então, se ele não está na sala de aula, se ele não entra ainda na sala de aula, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que ele consiga entrar 10 minutos. Então, o meu PEI vai ser funcional. Eu vou pegar o currículo da sala de aula e vou trazer para fora dela, para fazer com que ele entre na sala de aula. E isso tem que estar no PEI. Por que tem que estar no PEI, Rosa? Porque conforme o ano letivo vai acontecendo, né, Alessandra? Através do PEI eu vou avaliando se aquilo eu consegui. No PEI eu coloquei que eu quero que ele fique 25 a 10 minutos na sala de aula fazendo uma atividade, ou que dentro das disciplinas eu vou colocar eu vou conseguir fazer uma atividade com ele na biblioteca, uma no pátio, eu vou conseguir, então eu vou colocar isso no PEI. No segundo bimestre, eu vou avaliar, eu vou ler aquilo que eu coloquei no PEI, no meu relatório eu vou dizer, eu consegui que ele já ficou 30. Então, agora, nesse bimestre, eu vou inserir o currículo dentro da sala de aula. Eu não vou inserir mais um currículo fora, eu vou inserir agora dentro. E assim ela vai encaixando esse aluno, encaixando. Isso é inclusão. Olha só, eu vou trazer aqui para a gente tentar ser mais... Tentar responder as questões aqui, que eu achei interessante algumas a gente tirar. Uma, Rosa, perguntaram como fazer para se inscrever para ser cuidador. Aí, no caso, como se trata de uma empresa terceirizada, né, precisa ter o currículo específico, porque são técnicos de enfermagem. Primeiro tem que ter o curso, né? Ser técnico de enfermagem. Ser técnico de enfermagem. Ter tirar o... Como é o nome do técnico de enfermagem? Que agora eu esqueci o nome. Tem que ter o Corém. Tem que ter o Corém. É uma empresa terceirizada, né? Então, enviar o currículo para a empresa. É isso. E aí passa por um processo seletivo e a empresa vai chamando. Aí é com a empresa, né? A gente só indica os locais com necessidade de cuidador e solicita a empresa o profissional. Isso. A outra aqui, uma das professoras colocou, quando se trabalha nos 2 turnos, a dificuldade de entrar em contato com os terapeutas. Como fazer esse contato? Aí, professora, a gente hoje, graças a Deus, né, não tem um mal que não venha para um bem. Essa questão do período pandêmico que a gente passou aí nos trouxe muita experiência e oportunidades de se comunicar através das redes sociais. E eu acho que entrar em contato no intervalo que seja de almoço, um horário de planejamento que você esteja, né, lá planejando na escola, vai lá, dá uma ligada.
o terapeuta não responde, deixa mensagem no WhatsApp, deixa mensagem na clínica, diz que é importante entrar em contato, pede um e-mail, se for o caso. O importante é a gente precisa tentar essa comunicação. Se haverá um retorno, aí é outra situação. Mas a gente tenta e faz a nossa parte enquanto mediadores dessa assistência, né? Desses meninos que precisam tanto ser atendidos na escola como fora dela. Vai ser todo mundo? Não. A gente tem casos específicos que vai precisar buscar essa comunicação. Mas a gente, e-mail, WhatsApp, a própria direção da clínica, enfim, a própria coordenação pedagógica da escola pode entrar em contato. Eu ia falar isso, justamente, né? O apoio. Pode... Exatamente, o coordenador. A coordenação pedagógica, né? Muito importante. Isso. E o planejamento, que você pode também se adentrar buscar isso aí também, né? Exatamente. A família, solicitar a família que marque. Relatórios. Né? Peça relatórios. E se essa terapeuta não der um retorno positivo, até comunicar a própria família. Olha, será que... Porque precisa dessa parceria, né? Se essa terapeuta não quer ouvir a escola, como é que está sendo esse atendimento desse estudante? Exato. Perguntaram com relação aos slides, se estarão disponíveis. Sim, posso colocar lá no Drive da Educação Especial. Essa formação vai estar disponível e gravada no canal, tá? Da DIREC, e a gente também pode disponibilizar lá o link no Drive. Quem entrou agora, se observar no grupo, vai ter a descrição do Drive, nos quais a gente tem colocado os documentos, os tutoriais que a Alessandra falou agora, tem lá também no Drive. É só acessar o Drive que está na descrição do grupo dos professores, tá certo? Perguntaram aqui com relação à questão do professor atender, dar assistência a outros alunos de outras turmas quando houver necessidade. Sim, a orientação tem sido essa, sim. Caso, por exemplo, o aluno de vocês faltem ou estejam de atestado naquele dia, naquela semana, ou até saiu mais cedo, e você pode contribuir com outras salas de aula, com outros alunos que estejam no momento desassistidos pelo profissional, é possível e a gente até pede que seja feito, porque isso se trata também de estar ajudando a equipe escolar, de estar contribuindo com o processo colaborativo. Aí muitos perguntam, você é obrigado a fazer isso? Gente, obrigado, eu digo que nem... Mas é uma questão de você estar lá para este fim, enquanto profissional da educação especial, contribuir com o processo de inclusão. E aí a pergunta é, se é obrigado, seria por que não? Né? A gente está lá para isso. A gente está lá para isso. E aí, nos momentos de planejamento de vocês, vocês vão planejar, certo? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui que seja interessante para a gente concluir esse momento. Perguntaram com relação à ansiedade, né? Que a gente tem discutido muito, até dentro da própria regional, e os nossos professores estão com esse quadro, estão chegando com esse quadro de ansiedade com muito mais frequência que antes, né? Principalmente os professores de educação especial. E a gente entende, enquanto diretoria regional, enquanto SUESP, enquanto Secretaria de Educação, que realmente, como lidamos com várias pessoas, seja equipe gestiva, seja aluno já com situações específicas, seja família, né? Seja os colegas de trabalho, né? É muita informação e a gente precisa lidar com muitas situações diariamente. E aí eu recomendo que cada um possa estar buscando, né? Buscando ajuda, sim, e por que não profissionais especializados para lidar com isso, buscando trabalhar essa questão da inteligência emocional, que hoje tanto se fala, está muito aí na mídia, a gente tem um acesso muito grande a palestras que falem sobre isso. A gente está aqui para ajudar no que pode, mas nem sempre conseguimos alcançar vocês, né? Porque somos muitos profissionais, mas até eu também, que sou dessa área de coach, de analista comportamental, posso estar pensando aí em ofertar um curso voltado para isso, mas está sendo trabalhado.
E eu acho que é isso, a gente precisa buscar ajuda, seja ela na família, seja ela profissional, porque não é só nós, tá, gente? Isso é geral, é generalizado, vamos dizer que é globalizado. Não se trata só nós. Claro que os professores eles estão mais acessíveis, né? Porque é convívio diário com muita gente, com muitos alunos, enfim. Mas professoras e professores que estão nos assistindo, eu acho que a gente conseguiu aí passar de um modo geral como funciona a educação especial, que isso era o nosso intuito para vocês que estão entrando na rede estadual agora, esse ano 2024, e que não tivemos como fazer antes, mas como teve uma chamada considerável aqui, né, no mês de junho, achei pertinente fazer com o pessoal que entrou em 2024. E eu acredito eu que estejamos sendo assistidos também por outros profissionais da coordenação, gestão, e que tiveram interesse em se aprofundar um pouco mais, certo? E eu agradeço muitíssimo de coração a estas duas queridas e que também se colocam à disposição, desde já, penso eu, para que atendam aí vocês sempre que precisar, as equipes gestoras de preferência, porque assim, gente, agora eu me lembrei de uma questão importante. Eu estou disponível para atender, para ouvi-los, né? A necessidade, mas o fluxo sempre deve ser, inicialmente, coordenação pedagógica, equipe gestora da escola de vocês. Se não conseguir, ou a gestão vai entrar em contato conosco, ou vocês vão entrar em contato conosco, mas precisa vocês tentarem dialogar na própria instituição que vocês estão, tá? Eu acho que o diálogo sempre é a melhor estratégia para tentar resolver os problemas, ok? Meninas, vocês podem também se despedirem. Pronto. Eu queria agradecer a Ana Paula, né, que a gente trabalha sempre em parceria, a gente aqui em cima, ela ali embaixo, em andar, que nós deixamos no mesmo patamar, mas estamos em andares diferentes aqui na secretaria, mas a gente sempre está se comunicando, então, assim, realmente o fluxo é esse, né, que ela bem colocou, mas nós estamos à disposição também para formações, para conversar, para tirar dúvidas, tá certo? Estamos sempre à disposição com as portas abertas, aqui também na Suesp. Eu também agradeço a parceria e eu quero deixar assim uma mensagem para finalizar, que os professores de educação especial internalizem essa questão da mediação, que eles são mediadores por toda a escola, né? Então eles vão ajudar todas as turmas, porque isso é inclusão escolar, então que eles internalizem que eles são mediadores, que os coordenadores pedagógicos que estão assistindo também internalizem essa função de inclusão e ajudem esses profissionais, que eles também busquem entender esses estudantes que estão recebendo, como pode ajudar, que rede de apoio eles têm que procurar. Então, eles precisam ter essa equipe multiprofissional dentro dessa escola para que esse aluno se desenvolva. Um abraço, um bom final de semana e obrigada, né, por nos chamar para participar dessa formação. Eu que agradeço. Tchau. Ai, como é que sai daqui? Ela tira da tela.